remota, os colegas e as colegas palestrantes, bem como todas as pessoas que agora nos acompanham. Tratarei sobre o risco de crescimento da exploração do trabalho infantil diante dos efeitos da pandemia. Gostaria inicialmente de trazer alguns dados estatísticos e algumas reflexões sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo, dentro de uma perspectiva de direitos humanos, de proteção universal das pessoas e dos trabalhadores de uma forma geral. A questão do trabalho infantil é aquela que traz uma maior uniformidade de sentimentos. Não é moralmente aceitável à sociedade, no Brasil e no mundo, defender o trabalho infantil. No plano internacional, nós temos a Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima para o trabalho e a Convenção 82 da OIT sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil. Apesar das evidências, inclusive estatísticas, parece haver uma cegueira social e uma naturalização do trabalho infantil para as crianças pobres, o que causa uma invisibilização dessa grande e grave violação de direitos. O trabalho infantil, infelizmente, não é coisa do passado. Se pegarmos os dados estatísticos do trabalho infantil divulgados pela OIT, saberemos que 152 milhões de crianças e adolescentes no mundo entre 5 e 17 anos foram submetidos ao trabalho infantil em 2016, sendo 64 milhões meninas e 88 milhões meninos. 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de escravidão ou trabalho análogo à escravidão no mundo. Entre 2008 e 2012, uma redução de 115 para 88 milhões de crianças e adolescentes expostos a trabalhos perigosos. Mas esses números nos mostram quanto ainda precisa ser feito para pôr fim a essa grave violação de direitos humanos e a exploração do trabalho infantil. O trabalho infantil está presente na indústria, 11,9%, no comércio, 17,1%, e a maior concentração mundial do trabalho infantil na agricultura, com 70,9%. E isso ocorre também porque ainda persiste a aceitação social de que crianças e adolescentes pobres precisam começar desde cedo a ajudar no sustento para diminuir a proteção, para diminuir a pobreza da família. Essa aceitação vai de encontro às convenções da OIT, que falam do papel do Estado, e nós temos que expandir para o papel da sociedade, de que as nossas políticas e as nossas ações devem prever a diminuição da pobreza, a diminuição da desigualdade social. O trabalho infantil é o reflexo dessa desigualdade social, é causa e consequência da grande desigualdade social que reina no Brasil. Para conseguir esse objetivo, podemos apontar a necessidade de taxação das grandes fortunas, a adoção da renda universal garantida a todas as pessoas, para que finalmente sejam livres para viver da forma como elegerem e assim serem saudáveis e felizes. São essas e outras lições que desenvolvemos no estudo com o professor Everaldo Gaspar, a quem agradeço por todas as outras lições. Se também não for reconhecida a necessidade de promoção de trabalho decente para o adulto, será infrutífera toda a legislação nacional e internacional sobre o tema de combate ao trabalho infantil. Mas como garantir esse trabalho decente num mundo que vivencia um desemprego crescente e irreversível e em que são implementadas reformas trabalhistas que precarizam ainda mais o trabalho que sempre trouxe sofrimentos e adoecimentos para as pessoas? Essas são decisões políticas essenciais no enfrentamento ao trabalho infantil. Se assim não for feito, o trabalho infantil será buscado como alternativa de renda para as famílias pobres. Por outro lado, se essas políticas públicas forem cumpridas, crianças e adolescentes poderão estar na escola, praticar esporte, ter acesso à arte, à cultura, à diversão, poderão conviver com as pessoas da sua idade, vivenciar sua infância, se desenvolver no período até 18 anos em que são consideradas seres em condição peculiar de desenvolvimento. Temos que destacar a questão das piores formas de trabalho infantil relacionada à escravidão, ao tráfico, à exploração sexual, comercial, utilização de crianças e adolescentes para a prática de atos ilícitos. O tráfico de drogas utiliza crianças e adolescentes em razão da menoridade penal. Nem sempre, infelizmente, o legislador nacional observa o primado da proteção integral e absoluta para crianças e adolescentes. Em tempos de crise social, crise econômica, não raras vezes surgem legislações fundadas numa suposta tese de necessidade de reequilíbrio do mercado, cujas normas acabam desprotegendo ainda mais esse público já tão vulnerável. Isso tende a se agravar em tempos de pandemia. O Unicef alerta que essa não é a primeira vez que crianças e adolescentes sofrem devido a emergências de saúde. O fechamento das escolas durante o surto da doença pelo vírus Ebola na África Ocidental, de 2014 a 2016, por exemplo, contribuiu para picos de trabalho infantil, negligência, abuso sexual e gravidez na adolescência. Em Serra Leoa, os casos de gravidez na adolescência chegaram a 14 mil, mais do que o dobro diante do surto. Nesse momento de crise, as crianças estão mais suscetíveis a sofrer maus tratos, violência de gênero, exploração, exclusão social e separação dos cuidadores.
faz-se necessário um despertar dos operadores do direito, de toda a sociedade, para a obrigatoriedade de proteção de crianças e adolescentes baseadas nas normas nacionais, internacionais, uma vez que existe todo um arcabouço que prevê uma proteção ainda mais intensa no que concerne a violação de direitos de crianças e adolescentes, inclusive no mercado de trabalho. A preocupação do direito internacional com o combate ao trabalho infantil parte da constatação prática, ao verificar as realidades de todo o mundo, de que o trabalho de crianças e adolescentes impede os indivíduos de adquirir educação e habilidades necessárias para um futuro melhor. Sob uma perspectiva macro, é uma forma de perpetuação da pobreza. Fala-se no ciclo intergeracional da pobreza, em que filhos e filhas, crianças que trabalham hoje, são filhos e filhas de adultos que também trabalharam precocemente. Isso afeta fortemente a economia nacional, com perda de produtividade, competitividade, investimento, porque há trabalhadores muito desqualificados no mercado de trabalho, né? Nesse mercado que é cada vez mais precarizado e que reserva as vagas mais precarizadas para as pessoas que são mais pobres e sem escolaridade. Então, tanto na perspectiva individual de proteção de crianças e adolescentes, mas também na perspectiva de desenvolvimento econômico e social dos vários estados do mundo, é importante o combate ao trabalho infantil. É muito importante conhecer as raízes históricas do trabalho infantil no Brasil e, a partir dessa análise, fica fácil compreender por que razão, em tempos de crise social, de crise econômica, de pandemia, o trabalho infantil tende a crescer. A história da infância no Brasil nos faz compreender como o trabalho infantil se desenvolveu na nossa sociedade e por que ainda persiste nos dias atuais, afetando cerca de 2.400.000 crianças e adolescentes no Brasil. O trabalho infantil está ligado diretamente à situação de pobreza e à falta ou baixa escolaridade do adulto responsável pelo sustento. Desde o início da história do Brasil, os meninos e meninas pobres trabalhavam, enquanto os ricos estudavam. Lamentavelmente, essa é uma realidade que encontramos até os dias de hoje. Se analisarmos os dados da PNAD de 2015, vamos constatar que quase 80% dessas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são oriundas de famílias em condição de pobreza ou baixo rendimento. Após a abolição da escravidão em 1888, as crianças, filhas dos escravos libertos, passaram a ocupar as ruas, ao passo em que os escravos libertos adultos também não tiveram acesso ao trabalho ou às atividades formais de trabalho. Toda essa situação fez com que, ao longo do tempo, isso terminasse se reproduzindo de forma a não assegurar uma inserção digna, uma inclusão da população negra no mercado de trabalho, no mercado formal, e, consequentemente, levando as crianças a uma situação de trabalho infantil nas ruas e uma situação de violação de direitos. Além desse trabalho nas ruas, gerado pela situação de abolição não concluída em relação à população escravizada no Brasil, com a intensificação da industrialização no país, a mão de obra de crianças também foi largamente utilizada nas fábricas. Em São Paulo, especialmente com a vinda dos imigrantes, esses postos de trabalho foram ocupados maciçamente por mulheres e crianças imigrantes. No início do século XX, a indústria têxtil em São Paulo chegou a contar com 40% de sua mão de obra formada por crianças e adolescentes. Assim, podemos visualizar nesse período pós-abolição tanto o trabalho de crianças nas ruas de forma precária, quanto o trabalho de crianças nas fábricas, uma mão de obra formada maciçamente por crianças, filhas de trabalhadores imigrantes, enquanto nas ruas nós temos uma mão de obra formada maciçamente pelos filhos e filhas dos escravos e escravas libertos e libertas. Então, nesse cenário social do início do século XX, a legislação brasileira se construiu em duas vertentes no campo da infância. Uma higienista, voltada à retirada das crianças pobres das ruas, e outra no campo das relações de trabalho, buscava eliminar as graves violações de direitos praticadas contra as crianças e adolescentes nas fábricas. A legislação trabalhista começa a se construir a partir do movimento de trabalhadores que se insurgem em razão das graves violações de direitos praticadas contra crianças e adolescentes, que envolviam acidentes de trabalho com mutilações, acidentes com morte, e que passou a chamar a atenção da sociedade nessa época. Então, na Constituição Federal de 34, foi estabelecida a idade mínima para o trabalho em 14 anos. Desde então, todos os textos constitucionais tiveram essa previsão. Apenas na Constituição de 67, houve uma redução da idade mínima para 12 anos, exatamente no período de ditadura militar. No mesmo período, inclusive, que é criada a FEBEM, e a Política de Segurança Nacional passa também a ser inserida na Política de Assistência a Crianças e Adolescentes. Esse foi um período em que muitas denúncias proliferaram nacional e até internacionalmente em razão do tratamento dispensado aos adolescentes internados e de graves violações de direitos que ocorriam nas FEBEMs.
A partir disso, começa a se sedimentar no Brasil um movimento de defesa da infância, inclusive capitaneado pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, em período de redemocratização do Brasil, onde se buscava a construção de uma nova Constituição que realmente atendesse aos princípios democráticos e que tivesse uma inserção dos anseios de diversos movimentos sociais nesse texto constitucional. Então, a partir da articulação de um movimento em defesa da infância, que contou com a participação de crianças e adolescentes de rua, que se mobilizaram e participaram da Assembleia Constituinte de 87, é que foi possível a construção do texto do artigo 227 da nossa Constituição. Então, a Constituição adota o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, rompendo com a legislação anterior, com todos os valores e as bases então construídas, né, nos códigos de menores, que tratavam as crianças e adolescentes como objeto de tutela do Estado e não como sujeito de direitos. É importante que se diga que não se deve utilizar a expressão menor, justamente por se referir a este período anterior, a um período em que essa expressão era utilizada como forma de preconceito, de estigma em relação às crianças e adolescentes socialmente vulneráveis. A Constituição de 88 rompe com essa legislação anterior, traz um novo paradigma para a infância e adolescência no Brasil, reconhece todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e como destinatárias dos direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição, de responsabilidade de todos. Responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, assegurar esses direitos fundamentais a todas as crianças e adolescentes e salvaguardá-los de toda forma de exploração, violência, opressão e toda forma de violação de direitos que seja possível imaginar. De lá para cá, muito se avançou no combate ao trabalho infantil. O Estado brasileiro reconheceu a existência do trabalho infantil. A OIT trouxe para o Brasil o programa de eliminação do trabalho infantil, atuando em parceria com diversos órgãos. Foi criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O Ministério Público do Trabalho, em 2000, cria sua primeira coordenadoria temática, Código de Infância, com o objetivo de articular o trabalho de procuradores e procuradoras do trabalho em todo o Brasil, com estratégias de ação no enfrentamento ao trabalho infantil. O governo brasileiro instituiu um programa específico para a eliminação dessa violação de direitos, que é o PET, que ao longo dos anos sofre diversas modificações. Então, da década de 90 para cá, tivemos uma importante redução nos números de trabalho infantil. De 9 milhões e 600 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, hoje temos 2 milhões e 400 mil, mas ainda grandes desafios no enfrentamento dessa situação de violação de direitos, especialmente no que diz respeito às piores formas de trabalho infantil. É considerado trabalho infantil todo aquele realizado por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima fixada na legislação. Hoje, no Brasil, é 16 anos a idade mínima para o trabalho, admitida a aprendizagem profissional a partir de 14 anos, e a legislação ainda proíbe o trabalho noturno, insalubre, perigoso ou prejudicial à moralidade para pessoas com menos de 18 anos, no reconhecimento de que são seres em condição peculiar de desenvolvimento, que não têm seus órgãos inteiramente formados, nem seu sistema emocional, para enfrentar esse mundo de trabalho que já é tão cruel e duro com os adultos, o que dirá com crianças e adolescentes que estão ainda em formação. Precisamos também falar brevemente sobre as piores formas de trabalho infantil. São as formas que nós convivemos na sociedade e que trazem ainda mais riscos às pessoas, às crianças e adolescentes. A atividade laboral, em razão da natureza e condição exercida, normalmente já traz riscos ocupacionais, mesmo para as pessoas adultas, riscos de acidentes, de adoecimentos, né? De muito sofrimento, imagina para crianças e adolescentes. Em relação às crianças, esses riscos são intensificados, pois sua constituição física e psíquica encontra-se ainda em formação. As crianças e adolescentes são mais suscetíveis à ocorrência de acidentes laborais. Estudos apontam que acidentes atingem 3 vezes mais crianças do que trabalhadores adultos. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde revelam situações dramáticas sobre acidente de trabalho ocorridos com crianças e adolescentes. Então, e esses dados que os órgãos públicos informam, eles dizem respeito aos acidentes registrados, né, no sistema. Então, possivelmente, esses números são ainda maiores, porque os casos são subnotificados. Esse é um dado que revela a gravidade e o perigo do exercício de atividade laboral antes da idade mínima estabelecida. Esses dados desconstroem aquela fala no sentido de que trabalhar é bom, que o trabalho não mata ninguém, né? Lamentavelmente, o trabalho infantil continua mutilando e retirando a vida de nossas crianças e de nossos adolescentes no Brasil, além dos prejuízos físicos e dos riscos de acidente laboral.
O trabalho precoce traz também prejuízos à formação psicológica e social das crianças e adolescentes, provocando dificuldades no aprendizado. São muito comuns os casos de baixo rendimento escolar, de evasão escolar. As crianças têm cansaço, sofrem de isolamento em relação a outras crianças, porque normalmente convivem com muitas pessoas adultas. Estudos revelam que as que trabalham são normalmente mais tristes e solitárias, assumem responsabilidades muito cedo e se endurecem, perdem o sentido do lúdico, perdem o tempo de brincar, que é um tempo próprio da infância e deve ser vivenciado para ter saúde durante esse tempo de infância e também na idade adulta. O brincar traz importante contribuição para a construção da personalidade da criança, é extremamente importante para o aprendizado, para o desenvolvimento integral. Há pesquisas da OIT que revelam que do universo de trabalhadores resgatados no trabalho escravo, mais de 90% começa a trabalhar antes dos 16 anos, então são vítimas do trabalho infantil. O trabalho infantil é associado a muitas outras violações de direitos, então há estudos, teses e dissertações, né, de diversas partes do Brasil, mostrando que em algumas regiões, mais de 90% dos adolescentes que cometem atos infracionais passaram pelo trabalho infantil, estavam fora da escola quando cometeram esses atos. Há estudos revelando associação do alto número de homicídios de jovens com o trabalho infantil, com o trabalho infantil associado a alto índice de gravidez precoce, o trabalho infantil como porta de entrada para outras violações, como o aliciamento para os crimes, para os atos, o aliciamento para a prática de atos infracionais, para o tráfico de drogas, para a exploração sexual comercial. Essas duas são umas das piores formas de trabalho infantil, assim como o trabalho doméstico. São formas com que nós convivemos na nossa sociedade e que muitas vezes são invisibilizadas. Nós precisamos trazer à luz a realidade de meninas que são trazidas para Recife, para as capitais, para trabalhar nas casas da classe média, sob o pretexto de possibilitar estudo, né? Isso é um trabalho infantil das suas piores formas. O trabalho infantil doméstico está associado a diversas violações, inclusive o abuso sexual, a violência sexual. Há muitos casos de violência sexual praticadas no trabalho doméstico, e o trabalho doméstico é permitido apenas a partir dos 18 anos. Então, o trabalho nas ruas também, aquele trabalho que nós vivenciamos, que nós visualizamos, né, nas ruas da nossa cidade, nas praias, ao ar livre, nos matadouros, nas feiras, são todos considerados piores formas de trabalho infantil e devem ser combatidos de forma prioritária. Eu não sei como está o meu tempo, se eu ainda tenho algum tempo para falar ou se já me encaminho para concluir. Um minutinho, professora. Certo. Então, ao contrário, né, do que os mitos em relação ao trabalho infantil se difundem, né, situações reais nos mostram que o trabalho precoce perpetua uma condição precária de vida e de trabalho, de exploração, abre portas para tantas outras violações que eu mencionei algumas. É certo que todas as formas de trabalho infantil devem ser abolidas por trazerem prejuízo ao desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Contudo, algumas atividades laborais, em razão dos efeitos mais perversos e nocivos, em que meninos e meninas comprometem sua segurança, saúde e dignidade, são consideradas piores formas e devem ter um combate prioritário. Elas estão estabelecidas na Convenção 182 da OIT, que foi ratificada pelo Estado brasileiro, prevê a proibição da realização dessas atividades para pessoas com menos de 18 anos. São formas de trabalho que devem ser combatidas prioritariamente. O Brasil, assim como os demais países participantes da primeira Conferência Mundial sobre Trabalho Infantil, se comprometeu a eliminar essas piores formas até 2016. Essa meta não foi atingida e foi renovada perante as Nações Unidas até o ano 2025. Então, só para finalizar, a Convenção 182 considera como piores formas de trabalho infantil todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão que envolvam crianças e adolescentes, todas as formas de exploração sexual comercial que envolvam crianças e adolescentes, utilização, recrutamento ou oferta de crianças para atividades ilícitas, como o tráfico de entorpecentes, o trabalho que, por sua natureza, ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças e adolescentes. O decreto 6481/2008 traz uma lista detalhada dessas piores formas e é chamada lista TIP, e é uma preocupação essencial
né, do Ministério Público do Trabalho, no enfrentamento a essas piores formas e, em seguida, a todas as outras formas de exploração do trabalho infantil, que aumenta na época de pandemia. Muitas crianças e adolescentes perdem os adultos responsáveis pelo sustento, se afastam da escola e têm que buscar essa renda. Essa é a realidade que nos mostra, quando nós sabemos que no Brasil nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes, né, nessas últimas pesquisas no trabalho infantil. E em tempos de pandemia, esse número tende a aumentar, porque há um desmantelamento social muito grande, desemprego aumenta, né? E aí essa é uma das preocupações que eu compartilho com vocês e conto aí com a sensibilidade e com a união de esforços nessa desnaturalização da violência que é a exploração do trabalho infantil. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, professora Jailda Pinto. Excelente a sua abordagem, oportuníssima essa sua preocupação que nos foi relatada, preocupação de todos os que são do mundo do trabalho, mas diria que preocupação que vai além desses do mundo do trabalho, preocupação que deve ser de todas as pessoas de bem, que conseguem perceber, conseguem compreender o mal que o trabalho da criança e do adolescente pode produzir, pode gerar, e ainda mais oportunizado por esse momento de crise, não é? Que alguém pode imaginar, aprender como justificável. Parabéns, muito obrigado por suas lições aqui para nós nesta noite. Fique aqui conosco. Está também agora aqui a Cássia Barata, o Borges Bias, e nós temos um tempinho ainda para a finalização, né, desse segundo